Bom, boa tarde a todos. Antes de eu começar, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém aqui já assistiu alguma palestra minha? Ah, legal. Tem bastante gente. Tudo bom? Antes que eu me esqueça também, porque eu sempre acabo esquecendo de falar, aqui na frente estão esses dois rapazes aqui da Cisvale, o Tássio e o Cadu, e eles estão aqui com adesivos e tatuagens de pinguim. Tá, então, quem quiser pegar aqui, antes de sair da palestra, passa aqui com eles. Eu acho que tem bastante para todo mundo. Essa palestra, inclusive, tem a ver com a história da Cisvale, onde esses dois aqui trabalham, porque a Cisvale é uma empresa que acabou de completar 5 anos, e aí me chamaram para participar do aniversário da empresa. E o CEO da empresa, que vive me colocando em fria, que é o Eugênio, pediu para que eu fizesse uma palestra, então, sobre agilidade e Linux e onde essas coisas se encontram. E é interessante, assim, porque apesar de já ter falado desse assunto algumas vezes, eu nunca tinha feito uma palestra específica sobre esse assunto. E aí o mais engraçado é que essa palestra aconteceu o quê? Cerca de 2 meses, né, Cadu? Acho que nem isso, né? E eu acabei já ministrando essa palestra outras 4 vezes e fui convidado pelo Fórum Goiano de Software Livre para falar aqui na Campus Party também. Aliás, excelente iniciativa essa. Não sei se a Cristiane está por aí, mas trazer o Fórum Goiano de Software Livre para dentro da Campus Party foi sensacional, até porque expandiu o público do fórum e a gente pôde ver aqui o incentivo que a Campus Party acaba dando para software livre. Foi para o último slide. Moço, consegue colocar no primeiro slide, mas tira da tela para não passar todos os slides, senão estraga as minhas surpresas. Isso. Enquanto ele coloca ali no primeiro slide, tá? Eu vou falar sobre Linux e agilidade. O título da palestra é Linux e agilidade, 2 caminhos que se encontram. Mas essa palestra também podia ter vários títulos diferentes. Lá em cima, onde está 48, escreve 1 ali. Isto. Beleza. Bom, quando a gente fala de Linux, a gente fala de software livre, a gente fala também de liberdade. E liberdade é uma coisa assim que não é tão fácil de explicar. Eu gosto dessa frase aí da Cecília Meirelles, que na verdade eu fiquei conhecendo através de um filme chamado Ilha das Flores, muito apropriado, inclusive, para esse momento que a gente está vivendo. Ele está integralmente no YouTube. É da Casa de Cinema de Porto Alegre, um cliente meu há mais de 20 anos. E ali no final desse filme eles citam essa frase da Cecília Meirelles, numa narração muito bonita do Paulo José, que diz que liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique, mas também não há ninguém que não entenda. E quando a gente fala de agilidade, também é difícil assim da gente definir o que é agilidade. Então eu gosto de trazer essa definição aí que vem do Manifesto Ágil, que na verdade coloca 4 princípios da agilidade. Indivíduos e suas interações são mais importantes que processos e ferramentas. O software em funcionamento é mais importante do que a documentação abrangente. Colaborar com o cliente é mais importante do que negociar contratos. E responder a mudanças é mais importante do que seguir a um plano. Não é que o que está ali à direita não seja importante, mas o que está à esquerda é mais importante. Eu também gosto, assim, quando eu durante muito tempo, eu trabalhei com capacitação de equipes de desenvolvimento e gestão em métodos ágeis, e eu também sempre gosto que as pessoas coloquem na parede, junto com o Manifesto Ágil, que escrevam o seu Manifesto Ágil. E aí eu dou alguns exemplos aí de alguns agilistas que acrescentaram coisas no Manifesto Ágil. Então, atitude é mais importante que aptidão. Eu acho isso extremamente importante porque quem é que não teve a oportunidade já de trabalhar com alguém que era extremamente apto, tecnicamente muito bom em alguma coisa, mas na hora de conseguir realizar alguma coisa em equipe, a coisa não funcionava? Outra coisa também, a sabedoria de todos é mais importante do que o brilhantismo de um. Sempre. E as pessoas vão errar sim, e vão consertar seus erros também em conjunto. O furo é mais importante do que a furadeira.
O que o cliente quer, no fim das contas, é o produto dele funcionando do jeito que ele quer. A forma como a gente está entregando aquilo para ele não é o mais importante. E aí já tem aquela coisa assim da gente evitar, talvez eu fale um pouco mais sobre isso mais para frente, evitar aquela coisa das guerras de tecnologia como se fosse guerra de time de futebol, né? E sobre esse cara aqui, o Uncle Bob, eu vou falar mais um pouquinho para frente. Ele sugeriu esse item para o Manifesto Ágil, Craftsmanship over Craft, ou seja, a artesania é mais importante do que a porcaria. Eu não sei para onde é que eu aponto. Para cá? Aí. Esse é o Uncle Bob, o cara que falou aquilo de que a artesania era mais importante do que a porcaria. E por que foi isso? Isso porque lá no começo dos anos 2000, essa coisa aí de métodos ágeis começou a virar muito modinha. E começou a ter muita coisa, assim, que é importante, tá? Eu trabalho numa instituição sem fins lucrativos que vive de certificações. Eu acho que certificações profissionais são extremamente importantes, mas o fato é que ali nos anos 2000, muita gente começou a ganhar muito dinheiro com certificação, e as certificações em métodos ágeis, que tinha sido uma ideia inicial de trazer mais pessoas para essa cultura, acabaram virando certificações equivalentes com outras de mercado, e isso deixou o Uncle Bob muito chateado. Ele falou que estava se tratando métodos ágeis como se fosse grifes de roupa. Aí ele criou um complemento ao Manifesto Ágil, que ele chamou o Manifesto pela Artesania de Software, onde ele dizia, então, que não é apenas o software em funcionamento, que é mais importante do que a documentação abrangente, mas a gente tem que ter um software de excelente qualidade. Não é só responder a mudanças, que é mais importante do que seguir um plano, mas a cada vez que a gente responde a alguma mudança, a gente vai agregar valor no nosso produto de uma forma constante e crescente. Ou seja, uma coisa que a gente fala sempre é a refatoração impiedosa. Sempre que eu descobrir alguma coisa que eu posso melhorar meu código, eu vou lá e melhoro. Não apenas indivíduos e suas interações, mas isso que a gente está vendo aqui, uma comunidade de profissionais. Se eu faço alguma coisa boa, eu vou contar para todo mundo. E eu vou ir em eventos como esse para descobrir coisas boas que os outros estão fazendo, para eu aprender com eles também nessa comunidade de profissionais. E não só uma colaboração com o cliente, mas parceria produtiva com esse cliente. O cliente está sempre presente. É o cliente que, no fim das contas, é o usuário que vão definir aquilo que eles querem para um produto que realmente os agrade. Essa moça aí é a Pia Andrews. Eu a conheci ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E ela fez uma palestra há cerca de 5 anos que me chamou bastante atenção. Ela dizia que nós, da comunidade Linux, da comunidade software livre, nós já éramos ágeis antes disso ser modinha, antes disso ser cool. E aí, isso na minha cabeça fez com que eu fizesse uma viagem no túnel do tempo. Por isso que eu perguntei se alguns de vocês já tinham assistido alguma palestra minha, porque tem alguma coisa aqui que esses que já assistiram já vão saber. Para os outros não, é novidade. E por isso que eu não falei quem era eu logo no começo, porque agora eu acabo falando algumas coisas de mim, tá? Nessa viagem aí do túnel do tempo. Então, este aí, à direita de vocês, é o Brodinho do passado. Nessa época, eu estava fazendo um curso de Unix System 5 Release 4, numa empresa que eu trabalhava, que a sede era na Califórnia, que era a Tandem Computers. Pô, é complicado de a gente se ouvir aqui, mas vamos lá. Esse curso me fez conhecer duas coisas. O Linux, porque a partir desse curso eu tive a necessidade de ter um Unix que eu pudesse usar no meu laptop, e aí eu descobri o Linux, e me fez também conhecer a filosofia do Unix, graças ao professor Vince Wilkins, que fazia questão não só de ensinar o que era o Unix, mas toda a filosofia por trás desse Unix. A filosofia do Unix está nesse arquivo aí. Essa apresentação está cheia de links. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês, tá? Via Fórum Goiano de Software Livre ou via Campus Party, não tenho certeza. Mas para quem já quiser acessar, ela está em brodtech.com, Brodtech sem H no final, só brodtec.com
FGSL, de Fórum Goiano de Software Livre, ela já está lá. Tá? Então aqui está o documento que descreve o princípio do que foi depois chamado de filosofia do Unix. Então essa apresentação poderia ter outro título também. Ela poderia se chamar justamente a filosofia do Unix ou Éramos Ágeis, antes disso ser cool. O cara que primeiro escreveu, formatou a filosofia do Unix, foi um desenvolvedor também da mesma equipe do Ken Thompson e do Dennis Rich. É o cara que, inclusive, criou a forma como os programas, os processos do Linux, até hoje, se conversam entre si, que é os pipes. O nome dele é Doug McIlroy. Ele dizia, escreva programas que façam uma só coisa e que façam isso bem. Um editor de texto tem que editar texto, não tem que virar todo um outro sistema operacional. Esses programas que só fazem uma coisa e fazem bem, eles têm que trabalhar em conjunto com outros que façam coisas diferentes, mas que as façam bem também. E escreva programas que lidem com textos, porque essa é uma interface universal. Então, mesmo hoje, quando a gente está falando de programação moderna, de APIs REST, de web services, a gente fala de comunicações de formatos que são derivados do XML, como o JSON e outros, que são formatos em modo texto. Tá? Então, isso daí já vem lá de trás, meados dos anos 70, lá da filosofia do Unix. E ele também falou uma outra coisa muito importante. Construa ferramentas pensando nas pessoas sem habilidades específicas, a fim de facilitar as tarefas dessas pessoas. Mesmo que isso faça você descobrir que terá que jogar fora as coisas que já fez. E várias vezes. Ou seja, é o foco em quem está lá na ponta. Tá? O software em funcionamento é o mais importante para aquela pessoa que vai utilizar o software. A gente já consegue ler aqui nessa declaração do Doug, muito do que, nas entrelinhas, muito do que está no Manifesto Ágil. Tem esse Bell System Technical Journal aí, onde tem esse artigo aí do Ken Thompson e do Dennis Rich, que fala da filosofia do Unix, e tem outras coisas bastante interessantes também. Anteontem, eu estava ministrando uma revisão de Linux Essentials, e ali a gente falou bastante, foi claro, uma sessão bem mais nerd, a gente falou do shell do Linux, que é como a gente se comunica com o núcleo do sistema operacional. Vejam que em 71, esse cara, o Borne, aqui já falava sobre o Unix Shell. E esse é o shell que, com outro nome, que foi reescrito pela Free Software Foundation, o Born Again Shell, é o shell que a gente usa até hoje, quer dizer, uma coisa que vem lá de 1971. Então, essa palestra aqui também é para dizer que não é que, claro, é importante evoluir, mas é importante também a gente pensar que coisas boas, feitas de uma boa maneira, elas perseveram, elas continuam até hoje. E é assim que a gente tem que pensar na nossa obra, a gente tem que fazer coisas que elas vão continuar. Algumas considerações sobre o projeto também, que vem ali do Dennis Rich e do Ken Thompson. Os programas eles devem ser fáceis de escrever, devem ser fáceis de testar e devem ser fáceis de executar. Os programas devem ser interativos, os usuários não querem ficar esperando por uma resposta. Isso é especialmente importante se a gente pensar naquela época, que as pessoas submetiam perguntas a programas e os programas ficavam processando a noite inteira para responder no dia seguinte. E eles já diziam que não tinha que ser assim, que tinha que ter resposta imediata. Quando a gente faz algum projeto, a gente tem que trabalhar com economia e elegância. E a gente tem que saber que a nossa salvação vem do sofrimento. E eu vou falar mais um pouco sobre o que é o sofrimento depois. Mas quem é da área de TI tem que saber que tem que gostar muito dessa área, porque vai sofrer sim, mas a gente vai ter que sofrer se divertindo, sofrer sorrindo. E o Kent Beck, que aí a gente já vem aqui para os anos 90, Kent Beck foi um cara que criou um negócio chamado Extreme Programming, e ele fez uma pergunta para os desenvolvedores, querendo saber o que era o maior problema dos desenvolvedores. E os desenvolvedores falaram, quase todos sem exceção, que era o tempo, que nunca davam para eles o tempo suficiente para fazer as coisas. Parece uma coisa recorrente, né? Eu acho engraçado isso, que no mundo de TI, estimativa é tido como certeza.
Tá? Se tu estima alguma coisa por uma determinada data, aquilo virou um compromisso. Estimativa nunca foi isso. Tá? Estimativa é uma ideia de quando eu vou entregar alguma coisa. Então, tempo era um problema. E aí o Kent Beck ele desenvolveu o Extreme Programming justamente tentando fazer com que o tempo fosse criado a partir do momento que a gente começasse a trabalhar de uma maneira melhor. Então, como é que deveria ser um software? Um software tem que ser legível, mas tem que ser legível por quem? Por qualquer pessoa e sem comentários no software, tá? Qualquer pessoa tem que ser capaz de ler o código que tu escreve, independente da linguagem, e ela tem que saber o que faz aquele código. O código tem que ser fácil de manter, porque muito certamente um código que tu escreveu, outra pessoa virá a manter ou vai ajudar a manter. O código tem que ser testável e deve estar plenamente testado. E ele, mais do que ser legível, ele tem que ser elegante, ele tem que ser expressivo. Tu não tem que ler só e entender. Tu tem que ler e aquilo tem que te fazer bem. Kent Beck dizia que o software é uma forma de escrita como se fosse uma poesia ou uma bela prosa. Alguém aqui luta taekwondo? Taekwondo? Isso vem do taekwondo, tá? É uma expressão que significa shu-ha-ri. O shu é, eu aceito uma determinada coisa, uma determinada prática como uma verdade. O ha, eu me dedico a aprender com afinco aquela prática, até eu conhecer tudo daquela prática. Quando eu chego no ri, a prática está tão inserida em mim, que eu já não preciso mais pensar nela, que eu já executo de uma forma natural e eu posso criar coisas a partir daquela prática aprendida. Então é muito engraçado assim no mundo de TI, porque a gente pode desenvolver praticamente qualquer coisa com qualquer ferramenta. Tem um cara que eu gosto muito, que o nome dele é Paul Graham. Ele é um dos executivos de uma empresa chamada Y Combinator, que hoje é uma venture capitalist. Mas ele é um cara que escreveu um dialeto da linguagem Lisp, que é uma linguagem que era usada para inteligência artificial. Ainda é hoje, mas o Python já está sendo mais usado. Lisp era praticamente a única linguagem que ele conhecia. Ele foi trabalhar no Yahoo. Ele escreveu todo o comércio eletrônico. O Yahoo Commerce, a primeira versão, foi escrita em Lisp. Tá? Então é possível realmente a gente fazer tudo com qualquer coisa. Mas aí a gente vê assim, nada contra, tá? Mas a gente vê assim, às vezes, uma profusão de frameworks, onde a pessoa chega, começa a aprender vai até a metade, acha muito difícil, começa a aprender outro, nunca termina de aprender nenhum direito. Tá? Então acaba nunca dominando nenhum. Acaba indo para um que agrada mais a ela, mas se ela não aprendeu um por inteiro, esse que mais agrada, certamente ela também não aprendeu tudo. Ela nunca passou totalmente pela fase Ra, e aí sequer vai chegar na fase Ri. Esse Sir Ken Robinson, se vocês procurarem no TED, ele é um educador inglês e ele tem várias histórias muito interessantes, mas tem uma história que ele conta, é num livro dele que eu não lembro o nome agora, que ele fala desse Charlie Austin. Charlie Austin é um pianista de jazz, aí o Charlie Austin não está aparecendo só o baixista dele. E ele perguntou para o Charlie Austin, puxa, como é que um dia eu vou conseguir aprender a improvisar no piano como tu? Aí o Charlie Austin responde, é fácil. Tu estuda 10 horas de piano durante 10 anos da tua vida, que tu vai tocar como eu. Tá? Então aí vem a questão do sofrimento. Tá? Se a gente quer dominar alguma coisa, não adianta que a gente vai ter que estudar. Eu peguei um trecho do livro do Charlie Austin, e aí se vocês lerem ali, várias vezes ele fala, através da repetição desenvolvo uma segunda nota, através da repetição desenvolvo um motivo, através da repetição. Ou seja, para a gente aprender alguma coisa não tem jeito, a gente vai ter que praticar, a gente vai ter que repetir. E aí sim a gente consegue aprender. Por isso essa referência também para o taekwondo, tá? E outras lutas marciais, onde muitos exercícios são exercícios de fato de repetição, até que tu domine a coisa de tal forma que aquilo tu adquire uma memória muscular e não precisa mais pensar muito naquilo. Aqui a gente pega a memória digital. E se nada disso serviu, quando vocês desenvolvem um código, vocês têm que ter isso em mente. O desenvolvedor ou analista de suporte que vai herdar teu código,
é um maníaco homicida que sabe o lugar onde tu mora. Ele vai matar o teu cachorro, vai tirar a água do teu peixinho de aquário, tá? Vai queimar as tuas cortinas e depois vai te matar, porque ele é um maníaco homicida mesmo. Mas ainda continuando mais um pouco aí nessa brincadeira do túnel do tempo, voltando mais um pouco atrás, em 1988. Aí eu estou participando daquilo que eu digo que foi o começo da grande excrescência no mundo de tecnologia de informação. Eu estava fazendo um treinamento de um front-end processor que cuidava só de questões relativas à comunicação. Vou ter que beber um golinho d'água. Não estou vendo ninguém aqui tão velho quanto eu, mas, no princípio, os computadores eram chamados de mainframes. Mainframes eram grandes computadores que só quem tinha dinheiro para comprar eram grandes bancos, seguradoras, universidades. Eram máquinas parecidas com essa aqui. Esse é um mainframe IBM /370. A primeira linguagem comercial de programação que eu aprendi foi o assembler dessa máquina aí. E essas máquinas ficavam numa sala completamente gelada. Para tu entrar nessa sala, tu tinha que ter feito milhares de cursos. Já tinha que ter feito um estágio onde tu aprendeu como é que passava cabo por baixo do piso falso para conectar essas máquinas. Depois que tu passou por todo um sofrimento, aí tu podia entrar nessa máquina, podia programar nessa máquina, podia desenvolver aplicações normalmente em assembler ou em uma linguagem chamada COBOL, do lado comercial, ou nas universidades, tipicamente era o Fortran. Como essas máquinas eram muito caras, a pessoa assim que trabalhava com essa máquina realmente era uma mulher maravilha, era um super-herói. Tinha que saber fazer absolutamente tudo. Cuidar da base de dados, passar cabo, garantir que o sistema operacional estava rodando, escrever o programa e atender o usuário que ligava reclamando de alguma coisa. Tá? Então essa máquina era muito cara, esse profissional era muito caro. Aí o pessoal resolveu inventar os tais de front-end. Máquinas mais baratas, especializadas em cuidar de coisas que para esse mainframe, para esse computador grande, era muito caro de fazer. Então, o primeiro que surgiram foram as controladoras de armazenamento, unidades de disco e de fita. E aí logo criaram para essas unidades uma linguagem para trabalhar com a base de dados, que foi de onde surgiu o SQL, para trabalhar com base de dados. Aí tu já não tinha mais uma Mulher Maravilha, um super-homem para cuidar de tudo. Tu passou a ter o Batman e o Robin. O Batman cuidava ali do mainframe, de tudo que era mais caro, e o Robin ajudava ali com a parte que era de base de dados. Tá? E aí começou a acontecer uma coisa interessante, que o cara que cuidava da programação passou a desconhecer muitas particularidades da base de dados. Tá? Mas não para por aí, o negócio vai ficando pior. Aí estou eu, de novo, trabalhando com aquela máquina que vocês viram lá naquele slide de 88. Criaram outro front-end processor, que foi o processador de comunicação. Nessa época, os bancos, especialmente, estavam começando a se comunicar entre si. Então, para o mainframe ficar cuidando, na época do protocolo SNA, depois outros protocolos como o X25 e bem mais tarde o TCP/IP apareceram, se criou uma máquina só para falar com as outras máquinas. Ficava na frente do computador principal e era o processador de comunicação. Esses carinhas aqui, eu inclusive trabalhavam com uma linguagem chamada ACF-NCP, Advanced Control Facility Network Communication Protocol. E eu também não falava com o cara que estava aqui no mainframe, muito menos com o cara que estava na base de dados. Estão vendo que a coisa vai piorando, né? Aí surgiram os testadores, pessoal de análise de qualidade, testes, porque ninguém falava entre si. Então, para garantir que a coisa funcionasse, se criou mais uma função, que foram os testadores. Mas pode ficar pior? Sempre pode ficar pior. Surgiu o que hoje a gente chama de nuvem, e o ambiente cliente-servidor. Então, aqui vieram novos desenvolvedores, novas linguagens,
E aqueles caras lá atrás, todos eles passaram a ser chamados de back-end. O povo bacaninha estava aqui embaixo, mais perto dos usuários, eram os front-ends. E aí, cada um no seu quadrado, cada um no seu nicho, né? Se colocou ali para proteger o computador, o sysadmin. Aquele cara que vai ficar armado na frente do computador para garantir que ninguém vai instalar coisa nova que vai derrubar o sistema. E aí estão ali o back-end, o DBA, um cuidando da programação da lógica de negócios, outro cuidando da base de dados, outros cuidando da comunicação. E aí o pessoal do front-end ali, o pessoal do Ushui, né? O Ushui é um termo que eu aprendi lá na Cisvale, o X, o Y, lá eles resumiram, é o pessoal do Ushui. E aí o pessoal do Ushui, então, front-end, aqui as meninas super poderosas, um monte de gente, ninguém mais entendia nada. Aí criaram uma figura que foi a pior excrescência que podiam ter imaginado, que foi o arquiteto. O arquiteto era um cara que não precisava sequer, imaginem o absurdo, não precisava conhecer sequer de programação. Inventaram linguagens de descrição de sistemas específicas para esse cara. Ele escrevia 450 páginas num negócio chamado UML, que nunca ninguém lia, mas estava escrito e estava documentado. E ele era o arquiteto de sistemas. Era ele que ia conversar com o cliente, junto com o vendedor, para entender as coisas e passar para os desenvolvedores. Mas pode ficar pior? Sempre pode ficar pior. Teste em tudo quanto é lugar, né? Porque agora ninguém mais fala com ninguém, está todo mundo muito especializado nas suas coisas, vai ficando bonito o negócio. Pode ficar pior? Pode ficar pior. Tá? Cada um lá no back-end com a sua linguagem de programação, verdadeiros times de futebol. Agora na base de dados é SQL e NoSQL. No front-end, então, tu chuta uma pedra, sai framework JavaScript. São 1235, Pokémon falou um pouco sobre isso na palestra dele também. Pode ficar pior. Se a gente não toma cuidado, sempre pode ficar pior. Ficou já, né? Bom, continuando então ali no nosso túnel do tempo, tem mais, tem mais. Esse cara aí é o Fred Brooks. Em 75, ele escreveu um livro que eu tive a honra de traduzir para o português, que é o The Mythical Man Month, que virou em português, claro, o Mítico Homem-Mês. Lá ele fala algumas coisas muito importantes e que também são a base para o que a gente chama de métodos ágeis. No Mítico Homem-Mês, ele fala que os projetos têm seus tempos, que a única coisa que vai fazer um projeto atrasar mais do que já está atrasado é colocar mais gente nesse projeto. Nesse artigo aí ele fala uma coisa que depois ficou comprovada na neurociência. A gente consegue, nós seres humanos, conseguimos manter abertos como canais de comunicação 7 mais ou menos 2. Então equipes de desenvolvimento tem que ter de 5 a 9 pessoas, tá? Senão a coisa começa a atrasar, tá? Ele diz também, ele fala sobre a equipe cirúrgica, que já vou falar direto. Dentro dessas 5 a 9 pessoas, eu tenho que ter todos os talentos necessários para que a gente desenvolva alguma coisa. Todo mundo está na equipe. Em métodos ágeis, a gente ainda vai mais além. A gente fala que todos têm que trabalhar na polinização cruzada para todos. Então, se eu não tenho na equipe um talento de base de dados, eu trago um DBA, esse DBA vai começar a fazer a polinização cruzada da equipe para que toda a equipe entenda de DBA. A mesma coisa o testador, a mesma coisa o cara de Ushui. Tá? Ele também diz que não existe bala de prata, a gente não pode ter a expectativa de que a gente vai resolver sempre todos os problemas da mesma maneira. Não, os lobisomens são diferentes. E, importantíssimo, ele fala que todo mundo na equipe e na equipe estendida, ou seja, pessoal de marketing, o cliente, todos têm que ter uma integridade conceitual. Todos têm que saber absolutamente tudo o que está sendo desenvolvido. Tá? Todo mundo da equipe. Então, se a gente for pensar, na verdade, lá no passado,
Quando a gente tinha um profissional que fazia tudo, que era um profissional caro, trabalhando com máquinas caras, o perfil desse profissional que a gente busca hoje é o mesmo que a gente tinha no começo da computação, que é o cara que vive a cultura DevOps, que ele não é só um desenvolvedor e não é só um sysadmin. É o cara que é capaz de chegar e desenvolver, mas ao mesmo tempo vai chegar e vai cuidar do controle de versões, vai criar um container Docker ali que ele vai entregar isso num ambiente em nuvem para o usuário final, e ele vai trabalhar num ambiente onde qualquer modificação que ele faça no seu produto, uma vez passada pela homologação, vai direto para o ar, sem traumas. E ele é o responsável também por esse ambiente. Ele e a sua equipe, porque todos vão ser capazes de fazer isso. O que a gente não quer, é isso aqui, essa proliferação de funcionalidades, de funções diferentes, sem que as pessoas falem umas com as outras. Voltando então ali para o Doug McIlroy, isso daqui, anos 70, já está embutido o que era o método ágil. O método ágil estava lá na filosofia do Unix. Construa ferramentas pensando nas pessoas. Pessoas e suas interações são mais importantes do que processos e ferramentas, a fim de facilitar as suas tarefas, ou seja, faz um software que vai facilitar as tarefas dela, e isso é mais importante do que documentação, sabe? Esqueçam as 450 páginas de requisitos. O software tem que ser documentado em si. Eu tenho que ler o software e entender aquilo que ele faz. E a gente vai ter que descobrir que a gente vai ter que jogar um monte de coisa fora. Ou seja, vamos errar, mas vamos errar rápido e aprender com os nossos erros. Lembrando então, churrari, aceitem aquela prática como verdade. Aprendam até o fim, não desistam. Não fiquem trocando de linguagem, de ferramenta, de framework. Troquem por curiosidade, para aprender mais uma coisa. Mas não porque determinada coisa vocês não conseguiram aprender e ela não faz o que vocês querem. Porque com qualquer ferramenta, com qualquer linguagem, com qualquer framework, dá para fazer tudo. E aí depois que vocês aprenderam tudo, aí sim. Aí vocês estão no ponto do ri, que aí vocês podem começar a improvisar. Não vou falar sobre isso que não vai dar tempo. Vou falar bem rapidinho para terminar. Eu trabalho no LPI, o Linux Professional Institute, uma instituição sem fins lucrativos. Eu vou olhar rapidinho aqui no meu e-mail, tá ok? Porque eu prometi anteontem na minha oficina uma coisa para o pessoal e já vou falar. A nossa missão é promover o uso de tecnologias livres e o mercado de software livre através da elevação dos profissionais que trabalham nesse meio. Isso é o que a gente faz. Por um acaso, nós vivemos da venda de certificação, mas nós não somos, a princípio, uma instituição certificadora, mas a gente se sustenta com as certificações, tá? E somos a certificação em software livre mais reconhecida no mundo. Aqui estão algumas delas, tá? A gente começa com o Linux Essentials, depois a gente tem toda uma carreira em Linux. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês, então não vou falar muito. Só vou falar que essa certificação que a gente fez, Linux Essentials, que ela foi pedida pelo mercado, porque o mercado estava perdendo muitas pessoas que faziam a certificação LPIC 1, vinha uma outra empresa e contratava. Então a LPI criou a certificação Linux Essentials e criou um projeto junto com várias empresas. A Cisvale, que tem aqui, já falei, o Tássio e o Cadu, é uma delas, que são parceiras de contratação do LPI. São empresas que, para não perder seus funcionários, colocaram como plano de gestão de pessoas o benefício da certificação para os funcionários. Tá? Continua muito essa questão de rotatividade de pessoas. Publiquei ontem nas redes sociais, a gente está precisando urgentemente de certificados LPIC 2 para vagas que estão abertas aí em Florianópolis. Eu sempre estou recebendo e-mail de pessoas pedindo profissionais, então vale a pena realmente investir nessa carreira de certificações. Como essa Linux Essentials acabou fazendo muito sucesso, a gente acabou criando outras Essentials que vão sair até o final desse ano, que é a Security Essentials, Web Essentials e IoT Essentials. Tudo também porque as empresas querem profissionais que elas possam contratar no começo de carreira e aí poder ter planos de certificação para esses profissionais dentro das empresas. Bom, temos tempo para algumas perguntas?
Beleza. Ah, sim. Quem não ouviu ainda, aqui o Cadu e o Tássio têm adesivos e tatuagens aí, para quem ainda quiser pegar. Do Tux. Ali tem uma pergunta. Então, na verdade, eu sou designer, eu não sou programadora. Então, eu tenho uma questão que é muito mais, tipo, muito o motivo de eu ter vindo para essa palestra, porque no design a gente usa muito a questão das metodologias rápidas, né? E o designer, por natureza, ele é um profissional multidisciplinar que tem que saber 60 mil coisas de sociologia, psicologia, programação visual e uma caralhada de coisa. E aí, hoje em dia, a gente também tem, além de tudo, o requisito de saber programar. O que eu acho que é válido, principalmente para quem vai trabalhar na área de UI e UX, mas que é um cargo muito pesado. E eu, enquanto designer, por exemplo, eu não tenho interesse de aprender a programar linguagens básicas, né? Linguagem de programação real, e não linguagem de interface. Porque, tipo, por exemplo, CSS, HTML, tem muita gente que não considera a linguagem de programação. Eu acho uma classificação que ainda é meio turva na minha cabeça, mas é válida. Eu queria saber, principalmente porque eu participo do movimento de software livre, eu vejo que tem esse problema de comunicação, tem essa barreira comunicacional que parece que é um cubo de gelo, assim, tipo de 3 metros, entre o designer e o programador. E eu queria saber se você sabe formas pelas quais a gente consegue melhorar essa comunicação, tanto dentro da comunidade de software livre, quanto fora dela, sabe? Não é uma questão trivial mesmo. E é até bacana, assim, quando numa palestra assim eu falo, tem que estar todo mundo junto e todo mundo tem que saber tudo. É legal, mas é um caminho. A gente pretende chegar lá. Agora, o que eu faço na minha prática? Até, era isso que eu ia falar naquele slide ali que eu coloquei, até um mês atrás, eu ainda prestava consultoria também para empresas que estavam adotando métodos ágeis, e eu vivia no dia a dia tudo isso que tu colocou. E eu também estou na comunidade de software livre há muito tempo. O Linux ali eu uso desde o final de 92, começo de 93. E eu vejo isso que tu fala também na comunidade, eu vejo que é interessante que até hoje acontecem coisas do tipo, um amigo meu criou um grupo novo no Facebook, me pediu para eu participar, que era a ideia do grupo justamente desmistificar várias coisas com relação ao software livre. Aí tu vê a pessoa que vem num evento assim como uma Campus Party e tal, todo motivado, entusiasmado, vai lá e faz uma pergunta, e a resposta é sempre alguma coisa parecida com read the fucking manual. Vá ler a porcaria do manual. Quer dizer, o pessoal coloca, tem alguns que efetivamente colocam mesmo essa barreira, tá? Eu acho que felizmente está mudando, tá? Eu acho que mudar isso em toda uma comunidade é uma coisa que é mais complicada, vai levar mais tempo, mas eu acho que a gente já está fazendo. E eu acho que especialmente graças a grupos de mulheres e grupos de minorias também, que estão entrando na comunidade e fazer ver que essa questão de diversidade e aceitação é uma coisa muito mais ampla e que começa com, às vezes, essa segregação técnica. Tu nem sabe quem é que está do outro lado do computador e tu já responde desse jeito assim, pô, leia a merda do manual. Tá muito errado, a gente tem que ser mais acolhedor com as pessoas, tá? Mas na minha prática, assim, que agora eu não estou mais fazendo isso porque eu estou me dedicando em tempo integral ao LPI. Então a Annelise Gripe, que esteve aqui anteontem, ela está assumindo essa parte assim das minhas consultorias de agilidade e toda a parte de desenvolvimento, esse pessoal aqui da Cisvale. E o que eu faço é aquilo de chegar, colocar efetivamente as equipes para trabalharem e para começar a desenvolver em pares, tá? É uma coisa assim que no começo é meio ruim, as pessoas não gostam, acham antinatural, mas depois que o negócio vai evoluindo, a coisa funciona de uma maneira espetacular. A empresa, a pessoa que desenvolve, independente de em que área que ela está do desenvolvimento, ela vai ter que saber que é um caminho de sofrimento. A empresa vai ter que saber que ela vai ter que dar um passo atrás na expectativa de produtividade.
mas ela vai saber que lá na frente, isso daí vai melhorar muito a qualidade, a entrega e, por consequência, a produtividade, porque as coisas começam a sair mais do jeito que o usuário quer e sem erros. Tá? Ali na Cisvale, vou contar uma historinha real, porque eles estão aqui. A gente era horrível de design, mas horrível mesmo. E todo programador, de uma forma geral, quando só faz programação, é horrível de design. Tá? E a gente, se a gente for ver assim, da comunidade do software livre, por que as interfaces gráficas de software livre demoraram tanto para ficar boas, é porque o pessoal era muito ruim de design mesmo. Tá? Então, na Cisvale, o que a gente fez? A gente contratou um cara, que hoje é sócio da empresa, que trabalha com eles, que é o Jadson. Ele era só designer gráfico. Trabalhava com Corel. Mas tinha um senso estético incrível. A gente trouxe ele para dentro da equipe, colocou ele para trabalhar na equipe. Já faz 5 anos que ele está lá, né? Hoje ele programa em PHP com Laravel, Vue.js e facilitou, claro, conhece muito bem base de dados e mais um monte de coisa. E isso é o que a gente procura fazer. Eu, na minha prática, e como eu ajudei a Cisvale desde a construção dela, a gente fez isso lá, que é isso, primeiro permitir para as pessoas um ambiente de aprendizagem onde elas também estejam, que o erro seja permitido. Tá? Ninguém é penalizado por causa do erro. E aí se procura aprender em equipe como não cometer mais aquele erro, sabendo que outros vão ser cometidos também. Hoje, na Cisvale, por exemplo, tem o Leandro, né? O Leandro é um cara que veio dessa área de Ushui e o XY. Ele já programa, chegou faz menos tempo, então é claro, ele não programa com a mesma habilidade que outros da equipe. Mas ele já programa o suficiente para saber se comunicar bem dentro da equipe dele. E quem vai falar primeiro, normalmente, com o cliente, e quem vai chegar e conversar com a equipe sobre aquilo que o cliente quer, acaba sendo ele também. O Cadu veio da área de programação, hoje está fazendo a sua formação como Product Owner, que é o cara que vai estar conversando com o cliente e vai ser o responsável por aquela lista de requisitos no formato de histórias de usuários que os desenvolvedores vão desenvolver. Então, o que eu acabei descobrindo ao longo do tempo é que as pessoas, primeiro, é muito fácil, nós seres humanos, a gente tende a ir para uma zona de conforto. Mas o fato é que, uma vez provocado, e a gente vê que é gostoso aprender outras coisas, porque também, naturalmente, é uma briga que rola na nossa cabeça. A gente quer aprender, mas a gente também quer ficar na zona de conforto. Então, se a gente proporciona para as pessoas a beleza da aprendizagem de uma forma de exposição ao que é novo e sem cobrança, no sentido de não permitir o erro, não, o erro é permitido. Aí a gente vê que as pessoas vão evoluindo para outras áreas. E por incrível que pareça, tu falou da questão do design e aí de repente tu se interessar ou não pela programação, que tu falou que agora de repente não te interessaria. Eu garanto para ti, juro de pé junto, se tu for trabalhar numa equipe minha, vai ser muito mais fácil tu aprender programação do que alguém que saiba programação aprender design. Aprende também, tá? Mas demora mais tempo. Quem é do design acaba aprendendo programação mais fácil, quem é de programação aprende design. Espera aí, deixa ele levar o microfone que eu não escuto nada daqui. Não, é só porque o designer, por natureza e por cobrança profissional, ele é um profissional extremamente versátil. E, tipo, você desenvolver interesse por uma coisa é só dar uma fagulha. Sabe, tipo, eu não conheço um designer, de verdade, eu não conheço um designer que em 6 meses ele não aprende uma função nova. Exato. Só que você precisa dar o estímulo correto. Então, tipo, quando eu digo que eu não tenho interesse nesse momento de aprender programação, não é nem porque eu não gosto. Pelo contrário, eu gosto muito. Meu pai é programador, meu irmão é programador. Eu olho para código e fico, tipo, eu vou... Mas é, tipo, sabe aquela coisa de você olha, você tem que, em determinado momento, começar a priorizar o que são os suas prioridades naquele momento. E, tipo, eu fico vendo essa questão da programação e da comunicação, e eu vejo que a documentação, que é uma coisa que realmente o objetivo é você eliminar a documentação para simplificar o processo. Mas a documentação, nesse momento, eu vejo que ela tem um papel muito importante, porque ela faz com que
você padronize a linguagem que está sendo utilizada para comunicar entre diversos profissionais que têm a mesma função. Só que eu acho que essa documentação ela tem que ser otimizada, né? Eu acho que esse é o maior papel de, por exemplo, fazer códigos que sejam legíveis para qualquer pessoa. Sim. Porque, por exemplo, eu consigo ler código. Eu uso isso com certa frequência. Tipo, eu preciso pegar alguma coisa que seja um código, eu pego, abro, consigo ler tudo que está lá, eu consigo entender a estrutura de um código. Mas eu realmente vejo uma dificuldade de forma geral de você transmitir conceitos entre o programador e o designer, entre o programador e o cliente. E o fato de a gente ter espaços, principalmente dentro do mercado, para estudar isso, é uma coisa que eu realmente acho que falta, sabe? Que, inclusive, não é estimulado em muitos lugares. Então, é uma coisa meio bizarra. Não, falta mesmo. E concordo com tudo que tu disse. Essa questão da documentação, eu procuro trabalhar com as minhas equipes, chegar num ponto onde a gente tem documentação viva. A documentação é o código, mas tu extrai a partir do código uma documentação em formato texto também. Tem uma ferramenta que eu adoro, que chama Fitness, que é especificamente para isso e também para a criação de testes de aceitação. Eu sou também muito vidrado nessa coisa de testes. Depois, se tu procurar lá na minha página, eu sou... já subiu o slide. Eu sou César Brode, tudo junto em qualquer rede. Tem um curso que eu escrevi sobre testes ágeis, onde eu falo um pouco dessa parte de documentação também. E isso é extremamente importante. Mas eu queria focar no último ponto que tu falou, a questão da formação, da educação. A gente criou, faz 5 anos, um projeto que... até hoje eu cismo como é que esse projeto ainda não é mais copiado, que é a residência tecnológica. Quando a Cisvale surgiu, a gente inclusive ganhou prêmio do Herbase, Escola Regional de Base de Computação, de projeto mais inovador na época. O que se fazia e se faz até hoje? A gente copiou a residência da área médica. O cara que termina medicina, ele é um clínico geral, não tem especialização em nada. Não vai, ou ele segue como clínico geral, ou se ele quiser aprender mais alguma coisa, ele tem que ficar na residência. A gente criou a residência tecnológica, que a gente mantém até hoje. A gente pega pessoas que saem da universidade, de qualquer carreira, e essa pessoa passa a ficar dentro da empresa numa residência tecnológica, onde ela é formada lá, dentro da equipe que ela vai trabalhar, no conjunto de ferramentas que são necessários para chegar com um produto para o cliente. Então, não vai aprender só questões de design, e aí tem as várias ferramentas de design, design thinking, bastante utilizado, Product Vision Board, coisas desse tipo, mas vai trabalhar também todos os aspectos técnicos de desenvolvimento. Ela já saiu da faculdade, lógica de programação ela já conhece, mas muita gente que sai da faculdade vai ser a primeira vez que vai ver Laravel, por exemplo, lá na Solid. Laravel, Vue.js, então a gente se preocupa em trazer essas pessoas para fazer a formação na forma que elas vão trabalhar no resto da vida, que vai ser em equipe. Tá? Então, essa formação acontece em equipe. E até às vezes tu falou assim uma coisa logo antes ainda, que às vezes tu tem que te focar naquilo que tu precisa, naquilo que vai aprender, que vai te fazer ganhar dinheiro. A gente procura dar uma modificada nesse negócio. A gente procura fazer com que as pessoas não se preocupem mais com aquilo que é importante para ela, mas para aquilo que vai enriquecer a equipe na qual ela trabalha. E, por extensão, a comunidade na qual ela está inserida também. Tá? Se tu for ver, e de novo, eu podia citar outros exemplos, eu estou só citando os exemplos da Cisvale porque eles estão aqui. Não vou fazer propaganda dos produtos também, mas a Cisvale, por exemplo, tem para a área de saúde, ela tem um produto, não lembro qual é o nome da cidade agora, onde uma cidade tinha um nível de mortalidade infantil que beirava os 50%. Eles reduziram para quase zero. Qual que é o nome da cidade, lembra? Marechal Deodoro, Alagoas? Marechal Deodoro em Alagoas, tá? Então, eu acho isso uma coisa bacana, assim, que é uma transformação importante. De ti, tu passa a pensar em aprender com a equipe, como tu valoriza mais aquela equipe e como tu valoriza mais o mercado onde tu está inserida também. Mas obrigado, adorei tua pergunta. Mas todas as perguntas. Tem tempo? Acabou o tempo. Bom, pessoal, oi? O Oli tá me dando mais 15 minutos. Pô, ele é o dono desse negócio aqui.
Mas valeu, gente. Muito obrigado. Vocês me acham aí nas redes sociais. Meu e-mail procurando é C de César, Brod, o último nome, BROD, @lpi.org. Tá ok? Ah, sim. Falei bastante da Cisvale. Tá? Só para ele falar a palavrinha. Não, é só que rolou algumas dúvidas, ele usou a gente como exemplo. Aí se quiserem discutir experiência, saber como é que foi, saiu a startup, está há 5 anos, continua no mercado, como é que está, a gente está à disposição também. Muito obrigado para vocês, gente. Valeu mesmo.